Olá, vocês que acompanham o canal. O meu nome é Rafael Diniz, sou astrólogo da página Sirius Astrologia Tradicional e hoje trouxe para vocês aqui um tema que eu considero muito interessante e muito importante de nós discutirmos sobre ele, né? Que é tradicionalismo em astrologia. O que é tradição, né? Por que a gente utiliza o termo astrologia tradicional, né? O que significa aí esse termo, né? Tradição. O que é isso, tradicionalismo? Vamos ver o que o dicionário nos mostra sobre a definição desse conceito, desse termo. Então, inicialmente, vamos visualizar o que significa esse conceito, a definição desse termo, segundo o dicionário informal online, que você pode acessar através desse link, né? dicionarioinformal.com.br. Segundo esse dicionário, nós temos uma primeira definição desse conceito. O significado de tradição, por Mary Grace Alvarenga, Chaves de Souza, Rio de Janeiro, 15/9/2009. Segundo ela, a palavra tradição significa hábito ratificado pela prática histórica, passado que indica respeito, ato contínuo validado por uma transmissão cultural. Olha que interessante essa definição, né? Vamos ver a segunda definição de tradição. De acordo com Afonso Celso F. Rezende, em São Paulo, datado aí esse registro a partir de 3/4/2010, a palavra tradição deriva do latim traditio, que significa transmissão, algo que é transmitido ou transferido do passado para o presente. Podemos assim retratar a tradição como um conjunto de crenças de um povo que são seguidas e partilhadas sucessivamente durante várias gerações, né? Então, quando a gente pensa nesse conceito e pensa em astrologia, né, esse sentido de que algo é transmitido do passado para o presente, ele já começa a ganhar um contorno, a gente já começa a entender o que é uma tradição astrológica, né? Uma terceira definição ainda no dicionário informal, datado a partir de 2009, esse registro, como vocês podem verificar através do site, é o termo jurídico associado a esse sentido, a esse significado. O ato pelo qual alguém entrega um bem a outra pessoa. No caso da astrologia, que bem seria esse, né? O conhecimento astrológico, né? A quarta definição que nós temos aí, associada... desculpa, teve um erro aqui no slide, tá? Então, vamos ver o que significa o conceito de tradição agora, pegando como base um outro dicionário para a gente fazer uma comparação, né? Esse é o dicionário Dício, né, o dicionário online de português, que vocês podem acessar através do site dicio.com.br e pesquisar pelo termo tradição. Vamos ver qual que é o significado de tradição conforme esse dicionário apresenta. Significado de tradição: costume transmitido de geração a geração, ou aquilo que se faz por hábito, costume, as tradições de uma região, herança cultural, legado passado de uma geração para outra. Não concordava com tradições que violavam os direitos dos animais. Aqui, no caso, ela está falando de algo específico, né? O dicionário apresenta aqui uma definição mais específica. Transmissão oral de doutrinas, de lendas, de costumes, durante longo espaço de tempo, de geração para geração. Religião. A tradição, muitas vezes, ela é vista como algo religioso, né? É um outro conceito. Transmissão oral. Às vezes registrada por escrito dos fatos ou das doutrinas religiosas.
e, novamente, o emprego do termo jurídico desse termo. Entrega material de um bem móvel, objeto de uma transferência de propriedade, ação ou efeito de transmitir, de fazer a transferência entre uma coisa e outra. Etimologia, origem da palavra tradição, do latim traditio, como nós vimos anteriormente, mais onis, ato de entregar. Então, olha só que interessante, né, que nós temos aqui, observando dois dicionários, o dicionário informal e o dicionário Dício, ambos dicionários online que vocês podem consultar para a gente verificar o significado do que é tradição, né? Muito rico essas definições. Sinônimos de tradição: história, recordação, memória, lenda, símbolo, costume e hábito. E o que é uma tradição astrológica, né? A tradição astrológica é um conjunto de saberes que foram passados de uma geração a outra, de um povo para outro, ao longo da história. Então, quando nós falamos em tradição astrológica, nós precisamos pensar em história e cultura. Qual que é a história da astrologia? Qual é o contexto histórico e cultural envolvido ao longo dos séculos com esse tema, que é a astrologia? Qual é o passado disso? Quando a gente fala em tradição astrológica, a gente precisa conhecer um pouquinho a história da astrologia, a cultura da astrologia, né? Como a astrologia se desenvolveu e existia dentro da cultura de determinados povos, sociedades, civilizações ao longo dos séculos. Tudo isso é importante de nós compreendermos, né? Quando a gente fala em tradição astrológica, a gente está falando também sobre um legado de fundamentos, né? O que foi deixado originalmente sobre isto, sobre a astrologia? Quais são os textos originais que fundamentam esse conhecimento, esse saber? Como a astrologia se desenvolveu ao longo do tempo, né? Ou seja, não basta eu simplesmente atribuir significados aos planetas e aplicar isso de uma forma, da forma como eu quero, de qualquer forma, né? Através de um achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, a gente precisa estudar, conhecer os seus fundamentos, verificar esse legado, né? Conhecer os textos originais, né? Que serviram de base para a construção desse entendimento astrológico, certo? E por último, quando a gente fala em tradição astrológica, a gente está falando também de técnica, método, costume, da transmissão, da entrega dessas técnicas, métodos e costumes práticos de interpretação, de análise e de pensamento, né? Como se fazia astrologia? Como se pensava astrologia? Qual é o procedimento para se fazer a interpretação de uma determinada carta, seja uma carta de astrologia mundana, uma carta de astrologia letiva, astrologia natal, né? Seja a interpretação de técnicas preditivas com base em uma determinada natividade ou a interpretação de uma carta horária. Como isso era feito? Quais são os rudimentos, os fundamentos, as técnicas, os métodos, os costumes para se investigar uma determinada carta astrológica? O que cada coisa significa? Então, quando a gente está falando de tradição astrológica, a gente está falando de um corpo de conhecimentos pré-existentes que nós precisamos conhecê-los e não inventá-los e não forjá-los, ok? É muito importante que nós venhamos a conhecer a tradição, aquilo que já existe. Então, a gente precisa conhecer o que já existe para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa ser sustentado por esses pilares, né? São esses pilares, essas estruturas pré-existentes
que vão servir de alicerce para a construção do nosso entendimento astrológico. Então, nesse ponto de conhecer as técnicas, os métodos e costumes, nós precisamos prestar o devido respeito e reverência à tradição astrológica, ou seja, aquilo que já existia antes de nós começarmos a estudar a tradição, estudarmos a astrologia de fato, né? E respeitar aqueles astrólogos da antiguidade e da atualidade que se propuseram a descobrir, a redescobrir essa tradição astrológica. Então, na minha concepção, e é o que eu gostaria de transmitir para vocês, nós precisamos prestar um certo respeito, uma certa reverência à tradição da astrologia, à sua história, né, aos seus fundamentos, e não corrompê-los com os nossos achismos, e sim buscar estudar a fonte desses conhecimentos, né, a base, a origem desses conhecimentos, e respeitar o trabalho que astrólogos da atualidade desenvolvem na busca dessa tradição, na redescoberta dessa tradição, né? Então, nós temos no Brasil e no mundo importantes nomes que vêm fazendo um excelente trabalho no resgate dessa tradição, uma tradição que tem séculos, milênios de existência, né? Nós temos a astrologia existindo no mundo helênico, depois ela atravessa o mundo persa, árabe, né? Tem uma passagem muito importante no período medieval, ela chega até o período renascentista e, por fim, chega até o nosso período atual, o nosso tempo histórico atual, o nosso momento. Dessa forma, a gente evita corromper essa tradição, né? E praticar aí uma astrologia que realmente tem fundamento, tem embasamento, né? E que respeita um certo legado, um certo modus operandi de se fazer, né? Existem muitos textos da astrologia que foram perdidos, isso é óbvio, porém, a gente precisa se pautar no que é tradicional, naquilo que foi deixado pelos astrólogos antigos, aquilo que é ensinado pelos astrólogos atuais, para que a gente não caia num invencionismo, num achismo e na corrupção da tradição. Basicamente é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Vamos buscar o conhecimento tradicional. Vamos entender a tradição antes da gente propagar por aí uma série de fundamentos e conhecimentos que são, na verdade, uma corrupção desse legado fantástico, desse legado maravilhoso, né, que foi deixado para nós aí ao longo dos séculos, né? Basicamente é isso. Deixem seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem, visita a nossa página no Facebook, Sirius Astrologia Tradicional, tá? O nosso blog. E muito obrigado. Vou deixar na descrição o link do nosso blog, da nossa página no Facebook. Se inscreva, compartilhe e muito obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e até mais.